Então eu vou novamente. Então, gente, voltando aqui, ó, vocês entram nesse endereço docs.google, clica aqui ao lado e clica em planilhas. Aqui você vai ter alguns modelos de planilhas, tá? A gente não vai falar disso agora, mas você vai clicar aqui, ó, em branco, planilha em branco. Quando você clica aqui, o que você tem? Você tem uma planilha eletrônica do Google Sheets. Isso aqui está onde? Isso aqui está na nuvem. Está na nuvem, certo? Aquilo que a gente conversou na aula de computação em nuvem. Isso é um software como serviço. Você não tem uma planilha eletrônica instalada no seu computador. Esse software aqui não está instalado no meu computador. Perfeito? Esse software aqui não está instalado no meu computador. Ele está na nuvem da Google, do Google, tá? E que é uma planilha eletrônica. Como é que se estrutura uma planilha eletrônica? Você tem aqui linhas identificadas por números e colunas identificadas por letras, tá? Novamente, pelo cruzamento com um linguajar bem popular. Cada cruzamento desse aqui, você tem uma célula, que a gente chama de célula. Como é que eu identifico cada célula dessa que eu estou clicando? Gente, cada célula dessa que eu estou clicando aqui, em cada célula dessa, você vai poder informar não apenas valores puros, como texto, números, como fórmulas também, que a gente vai colocar aqui, a gente vai aprender. Não hoje ainda vamos aprender fórmulas. Hoje a gente vai só conhecer a planilha, que é uma planilha eletrônica. Então você diz, professor, como é que eu identifico cada célula dessa? Cada célula dessa é identificada pela letra e pela linha. Então, por exemplo, se eu perguntar a vocês, que célula é essa daqui? É só você olhar. H10. E se você tiver dúvida, né? Você vê que está marcadinho aqui, o H e o 10. Você olha para cá, ó, para a caixa de nome da planilha. H10. Beleza? Então essa célula é a célula H10. O que é que eu tenho que saber mais? Vamos conhecer aqui as opções padrões da ferramenta. Primeira coisa, o nome da sua planilha aqui em cima. Por enquanto está lá, ó, planilha sem título. Eu vou escrever aqui, aula 01. Salvei a minha planilha como aula 01. Onde está salvo esse arquivo? Na nuvem, na minha conta do Google. Todo mundo tem uma conta do Google aqui porque todo mundo tem um e-mail institucional, né? Então está salvo lá, a sua conta. O que é que eu preciso saber mais? Conhecer, né, nesse primeiro dia, isso aqui, ó, os menus. Se eu quiser criar uma nova planilha, eu venho aqui e clico em nova planilha. Ou da planilha de modelos. São modelos já prontos. Se você procurar lá, você às vezes talvez tenha modelos de finanças, ou modelos já prontos, alguém fez lá. E você utiliza. Né? A gente vai ver que existe, né, alguns modelos. Abrir uma planilha. Por enquanto, a gente está criando uma planilha nova, né? Abrir uma planilha, importar, fazer uma cópia dessa planilha, compartilhar essa planilha, compartilhar com outras pessoas. Isso é muito comum no trabalho. Você desenvolve uma planilha e compartilha aqui com outras pessoas. Por exemplo, aqui você clica e vai dizer, ó, eu estou aqui logado com essa minha conta, que eu sou proprietário, mas eu posso adicionar outras pessoas aqui. Eu não sei, Keissa, tá aqui, tem e-mail. Por exemplo, esse pessoal aqui são alunos que eu tive, tá? Poderia clicar aqui e compartilhar com eles, né? Esse compartilhamento pode ser restrito, ou seja, só as pessoas com acesso podem abrir usando o link. Pode ser para o pessoal do Instituto Federal ou qualquer pessoa com o link. Então, se eu marcar aqui qualquer pessoa com o link, se eu copiar esse link aqui, ó, eu vou disponibilizar esse link para vocês. Se vocês clicarem aí, vocês vão ter acesso a essa mesma planilha que eu estou mexendo aqui. Tá? Tudo que eu fizer, vocês vão ter acesso aí. Fazer download dessa planilha no formato do Excel, no formato de PDF, em outros formatos aqui como o Open Document. Renomear essa planilha. Eu botei aula 01. Posso renomear.
mudar o local dessa planilha, verificar histórico de versões, mandar ela para a lixeira, verificar detalhes desse arquivo, ou seja, quem é o proprietário, quando ele foi modificado, quando ele foi criado, certo? Às 7h35 foi modificado às 7h38. Informações simples, né? Aqui, o menu editar, onde eu posso desfazer ou refazer algo. Por exemplo, eu chego aqui e vou fazer uma planilha com as notas dos alunos, as notas de vocês. Tá, eu vou pegar aqui notas reais. Eu vou fazer uma planilha mais legal, tá? Real. Eu tô acessando aqui uma página que vocês não estão vendo, né? Vocês estão vendo não, tá em branco agora, né? Ah, só a planilha em branco. Perfeito, tem nada não. Eu vou abrir uma página minha aqui, eu tô pegando um site que eu tenho umas avaliações aqui de um serviço e eu vou pegar avaliações que o pessoal deu desse serviço, tá? Eu vou pegar notas de avaliações. E eu vou criar uma planilha. Eu nunca fiz isso, vou fazer isso agora com vocês aqui. Então eu vou pegar notas. Eu vou pegar aqui, por exemplo, na data 30 de outubro de 2022. Vou pegar mais de baixo. Tá. O cara se hospedou, mas ele deu a nota quando? Deixa eu ver. Eu vou fazer assim, eu vou pegar o nome do cara. Eu vou botar aqui, ó. Nome. Escrevi o texto nome. Nome está na célula A1. Certo? Qual foi a nota que essa pessoa deu? E qual foi, digamos, o mês que ela fez uma hospedagem lá comigo? Então, eu tenho lá um exemplo, uma pessoa que faz hospedagens e ela está querendo ver o nome da pessoa, nota e o mês. Então, eu vou pegar essas notas, são reais, tá? Esse é o cara aqui, esse cara aqui ele fez. Escrevi aqui o nome dele. Então perceba, essas células, eu estou escrevendo textos nessas células. Célula é essa, A1, B1, C1, A2, né? Você perceba que essa aqui está negrito. Eu posso desmarcar o negrito aqui. Eu posso diminuir ou aumentar, por exemplo, aqui está tamanho 10, aqui está tamanho 11, aqui está Arial, vocês estão vendo o texto? Então, cada célula dessa eu posso trabalhar. Ele deu nota 9. E foi no mês de outubro. Perfeito? Perfeito. Então, vamos lá. O que é que eu posso fazer? O que é que eu estou querendo dizer? Ó? Eu estava em editar, né? Ó, desfazer ou refazer. Se eu der um Ctrl Z, que é o desfazer aqui, ó, eu vou desfazendo tudo que eu fiz. Vocês estão vendo? Tudo sendo desfeito. Ó. Tudo foi desfeito. Não é apagar, é desfazer. Se eu for refazer, o Ctrl Y, ele vai refazendo. Perfeito? Então, eu posso também fazer isso aqui nessas setinhas, desfazer e refazer. Recortar, copiar, colar especial. Recortar, gente. Eu recorto essa informação, clico em outra célula e colo. Eu mudei o texto. Ctrl X ou editar e recortar. Clico aqui, Ctrl V. E vocês já devem saber fazer em outras ferramentas. Né? O que mais? Sim, então eu estava escrevendo aqui. Se você perceber, uma outra coisa que a gente pode estar fazendo aqui em cada célula dessa é a formatação. Tá? Formatação. Se você olhar a formatação aqui, tá como? Você pode resumir a formatação aqui, ó. Tá no padrão Arial, tamanho 10, não tá negrito, não tá marcado nada disso. Mas toda essa formatação aqui pode ser feita em cada célula, tá? Se eu quiser selecionar várias células, eu clico com o mouse e arrasto aonde eu quiser selecionar. Então essa formatação aqui pode ser utilizada em várias células, essa mesma formatação. Então se você vir aqui, por exemplo,
Eu vou parar por aqui e vou continuar aqui. Se você vir aqui nessa opção aqui é de imprimir, mas essa opção aqui, ó, pintar a formatação. O que é isso? Eu pego a formatação que está na célula 1, clico na célula 2 e pinto formatação. O que é que eu fiz? A célula 1 e a célula 2 têm a mesma formatação agora. Você escreveu o nome do cara, ó, Wilk. Wilk deu uma nota 9 no mês de outubro. Se você observar, a formatação aqui é a mesma. Padrão Arial, tal. Se você disser, não, professor, eu quero deixar aqui em cima em negrito, né? Porque são a lista de nomes, por exemplo. Então eu coloco aqui, arrasto, marco negrito. Se eu pegar agora esse cara aqui, pintar a formatação e colar aqui, ó, embaixo fica igual a de cima. Negrito também. Não quer dizer que eu colei só o negrito. Eu colo a formatação. Eu não colo o conteúdo. Então, por exemplo, vou dar um Ctrl Z, editar, desfazer, ó, desfez. Então, a formatação da célula 1 tá negrito, tamanho 10. Por exemplo, eu posso aumentar aqui, ó, para tamanho 12. Aqui tá tamanho 10, não tá marcado negrito. Aqui tá o tamanho 12 e tá marcado negrito. Então, se eu copiar essa formatação aqui e pintar aqui, ó, entenderam o que eu estou fazendo? Ele faz do mesmo jeito. Então eu vou aqui podendo, por exemplo, fazer uma planilha com as notas que eu recebi. Por exemplo, Ana Patrícia, eu estou vendo aqui, ela me deu 2. Teve algum problema, ela me deu 2. Tá? Também foi no mês de outubro. Ana Messia me deu 10. Olha que variação. Então, Ana Messia me deu 10. Já foi em setembro. Eu estou fazendo uma planilha aqui, gente. Se vocês observarem, todos esses conteúdos aqui, eles podem ser editados. Aonde? Aqui, ó. Nessa caixa de texto. Ó, Ana Messia, eu clico aqui, eu altero se eu quiser. Por exemplo, Ana Patrícia. E dou Enter. Alterei. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Wilk Paulino. O nome dele. Então eu clico aqui e... Wilk Paulino. Tá? Nota. Vocês percebam que isso aqui é um número. Vocês estão entendendo, né, gente? Tá todo mundo aí? Sim, professor. Ah, beleza. Vocês percebam que isso aqui é um número. Ó, pode dizer ao pessoal uma coisa que eu me lembrei agora, viu? E quando eu faço aqui, eu tô vendo que tem 2 pessoas só, eu faço chamada, tá? Vão levar falta quem não tá na aula. Teve uma aula aí que não veio ninguém, não lembro qual foi, que eu fui lá dar aula. Todo mundo levou falta. Qual aula, professor? Foi uma que foi presencial. Não foi ninguém. Foi a última que seria presencial. Depois dessa... Sim, eu lembro. Pronto. Pronto. Foi porque foi avisado ao senhor em cima da hora, né? Não teria aula. Não foi me avisado, não. Foi essa aula mesmo. Não foi avisado em cima da hora pra mim, não. Não, era aula normal. Eu tinha, inclusive, avisado que ia dar aula e tudo mais. Mas não foi ninguém. Mas, enfim, passou. Vamos pra aula. 9, aqui a nota. Se você disser, professor, mas a nota foi 9,5, 9, eu quero apresentar aqui... meu relógio está mandando eu ficar de pé. Agora não dá. Eu quero apresentar aqui um casa decimais, vocês estão entendendo? Como é que eu faço isso? Bem, existe uma forma bem detalhada de fazer, mas eu não vou entrar ainda nessa parte de formatar. Vocês podem vir aqui e olhar, ó, aumentar ou diminuir casa decimal. Né? Eu posso também colocar como percentagem, eu posso colocar como formato de moeda, mas a nota que o pessoal me dá não é uma nota, não é um formato de moeda, não é isso, gente? Não é um real.
não é dinheiro, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar as casas decimais, ó. 9. Será que para mim faz diferença uma nota 9,50 e 9,55? Não. Então eu não vou deixar assim, eu vou deixar assim. Uma casa decimal. Eu poderia pegar, copiar essa formatação e colar nesses demais, né? Então eu estou fazendo aqui uma planilha de notas que eu recebo das minhas avaliações. Eu estou dando uma ideia aí de sei lá, o cara que está alugando aí um apartamento e está me dando essas notas, né? Então, por exemplo, eu recebi mais duas aqui, vamos lá. Daniel Cruz me deu 10, olha coisa boa, e Ramon me deu 10. Eu vou anocionar aqui, ó. Se você observar, o 10 aqui tá diferente desse. E Ramon também me deu 10. Estão diferentes. E ambos foi em setembro. Observe que quando você vai escrevendo aqui, ele já vai te autocomplementando. Então, setembro. Eu tô fazendo minha planilha. Que chato. Quer dizer que toda vez eu vou ter que clicar aqui. Clicar nesse pincel de formatação. Não, cara. Pega logo isso aqui, ou seleciona logo tudo. E diz que tu quer com 2 casas ou com uma casa decimal. Então vamos parar aqui no 24. Vamos dizer que eu tenho 24 notas. Eu selecionei até aqui, ó, e fiz isso. Entendeu? E assim eu saio fazendo minhas notas, gente. Eu posso olhar mais aqui. Viviane em agosto me deu 8. Carlos em julho me deu 7. Eu vou parar nessa de Viviane aqui. Para não ficar tão só a ideia. Ó, vocês vão ver que quando eu botar um 8 agora, ó, eu não preciso botar o 8,0. Ele já me deu em agosto. Né? Então eu estou fazendo uma planilha. Por enquanto eu não vou falar em fórmulas hoje ainda. Não vou trabalhar com fórmulas, é só uma apresentação. Tá? Formatação da planilha, coisas desse tipo. Então, que legal. Se eu perguntar a vocês, que célula é essa que está selecionada? Quem me responde? 7C. Não, contrário. C7. Perfeito. Não sei quem foi que me respondeu. Que isso, Maísa, não sei. Perfeito. Isso. Certo? Se eu perguntar qual é o conteúdo dessa célula? Conteúdo? Sim, o mês. conteúdo. Não, o que é que tem nela? Conteúdo. Agosto. Agosto. Agosto é o quê? Um texto, um número? É um texto, né? Fazer. Né? Perfeito, é isso mesmo. Então, se eu olhar para cá, eu já tenho um B7 e eu tenho um número. Como é que eu sei isso, Tiago? Vamos para cá. A gente já deu uma visualizada nesse editar. Vamos dar uma visualizada nesse mostrar. Aqui esse V, gente, é mais uma questão de configuração. Né? Por exemplo, eu quero mostrar a barra de fórmulas. Desmarquei. Ó. Tá vendo aquela barra de fórmulas aqui? Sumiu. Ó. Vou de novo lá. Mostra. Tá? Eu quero ver a linha de grade. Ó. Sumiu. Não quer dizer que as células não deixaram de existir. Elas existem. Ó. Mas tem gente que prefere trabalhar assim. Sem aquelas linhas de grade. Que a gente chama. Tá? Você pode alterar aqui. Ó. Eu quero mostrar as fórmulas. A gente não está trabalhando com fórmulas ainda, não vai fazer diferença aqui. Não vou falar ainda de intervalos protegidos, não vou falar ainda de congelar, o que seria isso, congelar esse grupo, mas são questões de configuração. O zoom dá, por exemplo, eu quero diminuir o zoom, aumentar o zoom. Tá até melhor assim para vocês, né? Ficou bem melhor. É, perfeito, vou deixar assim. Certo? Massa. Eu quero inserir agora células, eu quero inserir linhas, eu quero inserir colunas, eu posso vir aqui. O que seria isso? Seria isso aqui, gente, ó. Eu quero inserir... Eita, Tiago, que foi? Oh, meu Deus, era nome, nota e mês, não. E era o quê? Era nome, nota, mas antes de mês, era para ter uma coluna com... Sei lá, vamos ver... Nome, a nota que o cara deu, o mês ou o apartamento que ele ficou. Eu esqueci. E agora? Várias formas de fazer isso. Eu posso cortar isso aqui, recortar, ó. Clicar aqui e editar e colar. E aí eu livrei isso aqui para o apartamento. Eita, mas não tá negrito. Não tá tamanho 12. Simples. Clica aqui, clica em pincel de formatação e faz.
Eita, Tiago, mas tá comendo um pedaço aqui. Calma, calma, calma. Vem na fronteira entre C e D, ó. Dá 2 cliques que ele ajusta. Ah, perfeito, perfeito, Tiago. Então, o apartamento aqui, eu vou botar apartamento 217, 2. Tudo isso foi no apartamento 217. 217. Massa. Ah, mas você me falou que tem outra forma de você inserir uma coluna ali. Tem. Faz de conta que tu quer inserir uma coluna aqui, nome, nota, qual foi o apartamento, qual foi o mês e, sei lá, qual foi... O que é que a gente pode botar mais? Quantos dias essa pessoa ficou hospedada? Né? Não é nem um mês, mas quantos dias? Eita, eu quero botar aqui o período. Qual foi o tamanho do período? Como é que eu faço para colocar uma coluna aqui entre B e C? Inserir colunas. Na verdade, primeiro eu seleciono e mando inserir colunas. Eu quero inserir à esquerda ou à direita? Tanto faz, dependendo onde você quer botar. Se você quiser botar aqui à direita, vai vir uma coluna à direita. Perceba que foi basicamente o que eu fiz quase agora. Então eu vou dizer aqui, período. Quantos dias esse cara ficou? Eu vou olhar aqui, sei lá. Esse Will que ficou 2 dias. Ana Patrícia ficou 3 dias. Não, 2 dias também. Ana Messia... Só olhando aqui, tá, gente? Ana Messia ficou também... Não, ficou 3 dias. Deixa eu botar esses 2 aqui. Então, esse ficou 2 dias, 2 dias, 3 dias. Aqui eu vou chamar de dias, tá? Você viu que quando eu adicionei uma coluna aqui, ele já botou na formatação dos demais, né? Ana Messia, Daniel e Ramon. E Viviane. Deixa eu olhar aqui. Daniel ficou 1 dia. Ramon ficou 1 dia. E Viviane, são valores reais isso, tá, gente? Ficou 2 dias. Então, eu vou botar aqui 1 e 2. Pronto, tô fazendo. Será que aqui, essa quantidade de dias, faria sentido eu fazer isso com casa decimal assim, gente? Sim ou não? Faz sentido? Olha pra cá. Não faz, né? Não tem 2 dias e meio numa reserva. Então eu deixo assim, ó. Eu venho aqui e mudo. Tá? Então, a formatação de uma planilha dessa, ela vai estar de acordo com isso aqui, ó. Eu já mostrei eu inserir a vocês. Do mesmo jeito que eu insiro linhas, eu posso inserir colunas, tá? Insiro colunas, eu posso inserir linhas. Por exemplo, eu quero colocar uma linha entre esses dois aqui, eu posso vir inserir linhas abaixo. Tá? Se eu quisesse colocar uma linha aqui abaixo. Também posso clicar aqui e depois em editar, mandar excluir linha 7. Ó. Simples. Aqui em editar. Tá? Não vou entrar em gráfico, tabela dinâmica, imagem ainda aqui, tá? Mas aqui é simples, você pode botar uma imagem aqui dentro da planilha, mas a gente não vai nem ver muito isso. Por fim, pela aula de hoje, eu vou mostrar essa parte de formatar. Por exemplo, quando eu clico em qualquer ícone desse, eu posso vir aqui em formatar e posso formatar para número. Isso aqui é o quê? Um texto. Então eu vou formatar o quê? Texto. Como negrito, itálico, sublinhado, taxado, se eu quiser. Formatar o texto. Tirar o taxado. Vai depender do que você está fazendo. Né? Se for se for um texto simples, ó, posso marcar isso como texto simples.
Formato alinhamento, eu posso botar centrado. Mas tudo isso que eu estou fazendo aqui, eu também posso fazer aqui, ó. Por exemplo, alinhar à esquerda, alinhar, direita, centro. Tá, ó. Eu posso, por exemplo, selecionar todo mundo que está aqui e alinhar no centro. Tá? Ajustes. Eu não vou entrar em contar. Isso aqui não é desnecessário agora. Tamanho da fonte, se eu quiser alterar. Como eu posso também alterar aqui, né, gente? Bem rapidinho. Isso é um atalho. Mostrei para vocês. Estou Ctrl Z. Perfeito. Então, essas células, elas podem ser formatadas. E eu posso também limpar a formatação aqui. Não vou falar ainda de formatação condicional. Se eu clicar em limpar a formatação, ele vai colocar uma formatação original. Tá? Se eu der um Ctrl Z, ele volta para o que está. Beleza? O que é que mais a gente pode ver hoje? Bordas. Posso colocar bordas aqui. Eu seleciono tudo. Venho em bordas. Ó. Que tipo de borda eu quero? Borda cheia assim, ó, todas as bordas. Bordas internas. Bordas só horizontais. Eu gosto muito dessa aqui. Eu gosto muito de deixar minhas planilhas assim. Só bordas horizontais. Eu não gosto muito de usar planilhas com essas... Isso aí é de cada um, tá, gente? Não tem dessa forma, porque fica muito poluído. Eu não gosto. A opinião de Tiago. Eu gosto muito dessas bordas. Quando você faz, você tem que limpar as bordas. Colocar de novo. Tá? Você pode vir aqui e... colocar só a parte de baixo. Certo? Então, eu gosto de deixar assim, minha planilha. Se você, por exemplo, tirar aqui, gente, ó, aquele... Ô, professor, linhas de grade, ó, fica bem legal assim. Oi, pode perguntar. Geralmente a gente também tem mania de colocar as coisas mais centralizadas. Também. Por exemplo, olha que estranho aqui. Essa nota, nome nota, tá bem alinhado aqui, né? À esquerda, ó. E a nota em si alinhada à direita. Então, talvez seja melhor botar a nota alinhada à direita. Então, você vem aqui, ó. Isso é uma questão de formatação sua. Né? Talvez o alinhado à direita aqui fique melhor. Ó. Aí você seleciona logo tudo e alinha à direita. Talvez assim fique melhor. Olha como a planilha já ficou mais bonitinha, tá vendo? Dou 2 cliques aqui, eu ajusto. Ó, ajusto. Apartamento ele não vai ajustar, porque o nome apartamento é grande, né? Ah, professor, vou deixar PT. É você que vai dizer. Dou 2 cliques. Será que tá legal assim? Tá muito pequenininho? É você que vai dizer. Né? Eu prefiro assim. Assim. A linha de grade para você visualizar é interessante. Aí, para finalizar, de fato, vamos inserir um gráfico. Se eu quiser inserir um gráfico, por exemplo, um gráfico que mostra as notas de outubro, de setembro e de agosto. Eu sei que a gente não estudou gráficos aqui, mas o próprio Sheet, ele te dá alguns gráficos. Só para a gente brincar, você vem aqui e inserir gráfico. Então ele te dá um gráficozão aqui, uma coisa que pode te assustar. Você pode mover esse gráfico, fechar essa janelinha aqui, pode diminuir. Aí que gráfico é esse? Esse é um gráfico que está me dando as notas de cada pessoa. Talvez isso não seja interessante, nota versus nome. Talvez eu queira... também, professor. Oi, eu vou clicar no gráfico e apagar. Oi, pode perguntar. No Swap possui um gráfico desse. Sim, é um gráfico de colunas, é. Eu vou dizer assim, não, eu quero ver como é que tá minhas notas. Seleciono notas por mês. Seleciono o mês. Inserir um gráfico. Qual o gráfico que ele vai me dar aqui? Então, o que é que ele me deu aqui? Ele me deu um gráfico meio estranho, né? Outubro, uma nota, outubro, outra. Depois a gente vai estudar e ver. Ah, não, mas não quero. Eu queria que fosse agrupado, por exemplo, as notas de outubro, as notas de setembro, né? Como é que a gente faz isso? Depois a gente pode ver.
Mas a ideia aqui é só de gráfico. Por exemplo, se eu só de inserir um gráfico. Se eu só selecionar aqui as notas, inserir gráfico só das notas. O que ele me deu? Ah, sim, será que tá legal? Bem, gente, a gente vai ver que vocês podem modificar esse gráfico aqui, ó, editar gráfico. E aí você vai mudar o tipo de gráfico. Você vai, por exemplo, uma linha, será que esse gráfico de linha é mais interessante? Né? Que gráfico aqui eu vou utilizar? Linhas suaves, não. Gráfico de pizza, será que faz sentido esse gráfico aqui? Né? É isso que a gente vai depois analisar com calma. Né? Por exemplo, eu poderia ver nota, como eu disse a vocês. Opa, seleciono aqui nota, seguro Ctrl, seleciono mês. Posso tentar inserir aqui um gráfico. Ele vai me inserir aqui, eu já mudar. Gráfico de colunas empilhadas. Gráfico de pizza. Deixa eu ver qual seria aqui. Gráfico de pizza não combina muito com essa. Como é que eu faria? Se eu quiser modificar, não. Esse aqui não. Como é que eu faria, por exemplo, como eu disse a vocês, depois a gente vai ver aqui a parte gráfica, tá, gente? Mas como é que eu faria, por exemplo, do jeito que está aqui, ó, esse é um gráfico de colunas. Para eu editar esse gráfico, eu não quero assim, professor, nota versus mês, eu posso mudar esse texto e tudo mais. Mas eu não quero assim, outubro, setembro, o mês. Eu quero agrupado, né? Talvez uma média do mês ou algo do tipo. Né? Como é que eu faria isso? Se eu quisesse isso por data, por exemplo, né? Notas de agosto, eu adicionasse aqui uma data e colocasse as datas aqui. A gente vai ver tudo isso, tá? Por hoje, o que eu quero que vocês saibam é até aqui. Usar a planilha, editar a fonte, colocar. A gente não vai ver fórmulas, a gente não vai ver detalhes de gráficos. Apenas que vocês saibam formatar a planilha e conhecer. Por exemplo, estou clicando aqui em células e estou vendo aqui em que célula eu estou. Mas eu posso também clicar aqui e dizer, eu quero ir para a célula H10. Ele foi para a célula H10. Tá? Nas próximas aulas a gente vai ver isso aqui com mais detalhes. Essa aula 1 ó, vai ficar gravada aqui. Ó. Vai ficar gravada no meu Google Docs. Tá? Se eu quiser abrir, inclusive, alguma planilha minha, vai estar aqui já, a aula 1. Beleza? Na próxima aula a gente vê a aula. Nesse caso... Oi. Nesse caso foi o link que o senhor mandou, não foi? Isso. Vocês podem ver por lá. Tá? Aí a aula gravada lá, né? Isso. A aula gravada não, eu tô dizendo a planilha, né? Sim. Quando o senhor mandou que eu abri, só estava só aparecendo o A1, só. Porque se você, agora está atualizado, né? Se você abrir agora, vai estar desse mesmo jeito que você está vendo aqui. Beleza? Gente, eu tentei, inclusive, gravar essa aula aqui. Professor, Oi. Licença. O senhor manda novamente, por favor, porque na hora que eu saí, eu tinha buscado o carregador. Então, descarregando, já estava 2% do celular. Sem problemas. Aí manda, por favor. Agora. Desculpa. Eu vou colocar esse material aqui lá, tá? Eu vou colocar esse material lá no Moodle e vou colocar também o link dessas planilhas. Gente, mais uma coisa importante. Eu tentei gravar aqui, não sei se funcionou, essa aula, para que vocês talvez possam assistir depois. Quem faltou, vai levar, por isso então, inclusive vai levar falta. Não sei se funcionou. Mas se funcionou, eu queria saber se vocês me autorizam a publicar ela no YouTube depois. Aí vai ficar gravada, inclusive, essa autorização de vocês. Se vocês autorizarem, autorize aí no chat ou por voz.
De preferência no chat também, os dois. Tá? Porque aí da aula, do que tudo que a gente tava falando? Sim. Se funcionou, não sei se funcionou. Da aula, na hora que eu comecei a dar aula na planilha. Era mais ou menos 7h30, por aí. Quando eu abri a planilha, que eu comecei a falar da planilha. Se fosse só realmente da planilha do que o senhor estava explicando, beleza. Da planilha. O que a gente conversou antes de... Não, de nota, naquela parte de nota, não. Tudo da planilha em diante. Aí eu queria que se vocês autorizarem, eu coloco. Aí você... Pra frente, sem problemas. Então, eu vou lhe dizer o horário mais ou menos. Eu vou olhar aqui, olha. Se estiver funcionando, que eu não sei se pegou a voz, tem 35 minutos. Ou seja, mais ou menos de 8h35. Mais ou menos isso. 7h35. Que dá 25 com 10, isso mesmo. Se vocês autorizarem, eu coloco. A partir de 7h35 por aí. 7h30, vou botar 7h30. 7h35 por aí. Se vocês autorizarem, aí eu tento ver se funcionou. Aí autorize aí se for pelo chat. Caso contrário, aí eu não vou, né? Vou apagar o arquivo. Caso tenha funcionado. Então bota assim, que isso eu autorizo publicar a aula. Keisa e Maísa, falta Maísa. Se você não quiser autorizar, mas não tem problema não, tá, gente? Não se sintam de forma alguma. É pra vocês mesmos, se quiserem assistir de novo depois. Pronto, ok. Eu autorizo, professor. Escreve no chat, Maísa, porque eu não sei se vai pegar a tua voz. Escreve no chat. Eu não sei se pegou sua voz. Entendeu? Escreve aí no chat, por favor. Eu não sei se pegou a tua voz quando você falou. Tá me ouvindo? Pronto, ok. Beleza. Então tá ok, gente. Então, até sexta que vem. Se der certo aqui, eu divulgo para vocês esse link. Que não vai ficar disponível direto, tá? Vai ficar disponível só enquanto vocês tiverem aula comigo. Por exemplo, semestre que vem, turma do semestre que vem não vai ter acesso, não. Só vai ter acesso quem tiver com link. Eu não vou deixar público, não. Entendeu? No YouTube. Deixo pra vocês só. Beleza, deixo público no YouTube, claro. Mas vocês que têm o link apenas. Tá? Até mais, gente. Então, boa noite e um bom final de semana. Até mais. Até a próxima sexta. Valeu.